Sejam bem-vindos ao canal Astro Libertação aqui no Odyssey e hoje a gente vai falar sobre o eclipse do dia 16/5, um eclipse que vai ter o seu auge aí a 1h13 da manhã, vai ser visível de todo o território nacional desde que a gente tenha céu limpo, né? Um eclipse lunar total, que significa que a sombra da Terra vai ser projetada na superfície da Lua, ocultando ela e causando aquele efeito avermelhado que é popularmente conhecido como lua de sangue. A sombra projetada por esse eclipse vai tocar o Brasil, né? Boa parte do território nacional, mas também Paraguai, Argentina, Bolívia e parte do Chile. Então um eclipse muito importante aí para nossa região na América do Sul, né? E antes de eu falar mais detalhes sobre o eclipse, é bom lembrar que por mais que o eclipse tenha uma importância simbólica muito grande, não é nenhum fim do mundo, né? A gente, dependendo aí da idade de vocês, já viveu centenas deles e a vida continua. O que a gente precisa é de informação para acabar com o medo e preparação para conseguir lidar da melhor forma possível. Então nada aí de pânico, nem sair correndo, se trancar dentro de casa, nada disso. O importante é entender a simbologia, né, o que a gente vai fazer aqui com o trabalho da astrologia, mas principalmente lidar da melhor forma, dar o seu melhor sempre. Então é um eclipse, mais um eclipse no eixo Touro-Escorpião, né? O Sol vai estar a 25 graus de Touro e a Lua a 25 graus de Escorpião. A gente já teve um no dia 30/4, também nesse eixo, né? Apesar de ter sido Lua nova, então era só no signo de Touro, mas o eixo de Escorpião é trabalhado na oposição. E também o eclipse do dia 19/11, que foi invertido, ou seja, o Sol estava a 27 de Escorpião e a Lua a 27 de Touro. Então a gente tem aí, fechando o eixo, né, desses dois eclipses, trabalhando essas forças todas aí desses dois signos. Além de ser desse eixo, né, a gente tem novamente as duas estrelas fixas do eclipse do dia 19/11 também, envolvidas, que é Algol e Tólima. Algol, que é conhecida por perda da cabeça, né, simbolicamente por decapitação, uma estrela que aparentemente, olhando daqui, parece sugar a luz do que passa em volta. Então a gente tem aí esse efeito de perder a razão, as pessoas agirem de forma que a gente não entende, e Tólima, que está muito associada a abusos, né, a comportamentos abusivos. Então é um momento que a gente precisa se atentar também para não perder a razão, manter aí o eixo sempre, né? Manter o centro sempre e se posicionar contra qualquer tipo de abuso, né? O abuso não deve ser tolerado de forma nenhuma na nossa sociedade. Nós todos temos que nos posicionar contra, porque quando essa estrela é ativada, as chances é que aumente esses casos, né, de violências abusivas, sejam de cunho sexual, enfim, todo tipo de abuso que envolve tabus sociais, e a gente precisa se posicionar contra. E mais um eclipse que vai trabalhar as questões da materialidade, né, da sobrevivência, do sustento, das questões práticas. O Touro está muito associado à questão financeira, porque ele foca em sobrevivência, ele está buscando segurança, ele busca sustentabilidade. Então, toda vez que a gente está falando do signo de Touro, as pessoas têm essa de Touro ser avarento, mas é porque o foco dele é acumular para que nunca falte, para que nada falte. E com isso ele consiga se sentir seguro, estabilidade. Então, é esse o papel do Touro. E no eixo oposto está o Escorpião, que fala justamente de perdas, de crises, de transformações a partir de situações difíceis que a gente precisa passar, de desapego, de limpeza, de morrer simbolicamente, para que se nasça uma nova forma, né, um novo pensamento ainda mais forte. Então há esse jogo, né? Se por um lado a gente quer manter, no outro a gente é obrigado a perder para conseguir lidar com os desafios, para se tornar, transformar, né, em algo melhor. Então a gente vem aí de um período muito forte trabalhando as questões econômicas. Não é à toa que a gente está assistindo todas essas dificuldades, né,
questão da inflação, a dificuldade da aumento da fome no mundo, né, da miséria de uma forma geral, que não é só pela crise da Ucrânia, mas já era previsto ter um aumento da fome, da miséria, por conta da pandemia, já era previsto isso. E também precisa lembrar que desde 2019 nós estamos trabalhando aí com a área financeira do mundo inteiro, né? As rupturas, as novas formas de trabalho, de ganhar sustento, as criptomoedas, tudo isso, as tecnologias todas estão envolvidas nesta nova forma, nessa mudança de formas de se conseguir o sustento. Então, toda essa área já está muito fragilizada, já vem sendo trabalhada, por isso estou fazendo todo esse apanhado, para que a gente entenda que não é o fato do eclipse em si, mas o fato de o eclipse colocar o foco nisso, mais uma vez, em algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo e que até então não tem dado resultados positivos, né? Então a gente observa que há aí um aumento das necessidades, das carências, das dificuldades para sobreviver. Então será que esse eclipse vai ser positivo ou negativo? Quando a gente tem esse eixo trabalhado, esse eixo que fala muito sobre tabus e as nossas verdades também, a gente tende a não entender o que é que está acontecendo, não perder a compreensão em relação à realidade. E é mais ou menos isso que tem acontecido, né? Os valores que eram bem estabelecidos, por exemplo, do emprego, que todo mundo procurava um emprego para se sustentar, para ter uma estabilidade, não existe mais. A própria forma de trabalho, por mais que tenha sido alavancada aí pela pandemia, o home office já era uma cultura antiga, mas veio a ser difundida a partir daí. Então, o que a gente precisa pensar, né, a partir desse momento é que não existem mais formas estáveis, nada é tão duradouro assim. A estabilidade ainda existe? Sim, porque nós estamos falando de signos fixos, tanto Escorpião quanto Touro. Mas ela é muito efêmera, ou seja, ela acaba muito rápido, ela muda numa velocidade que fica difícil compreender se a gente não tiver o esforço, né? Se a gente não vai preparado para fazer isso. Tá, e como se não bastasse, a gente tem também nesse eclipse a questão trabalhando também a questão das ilusões, das fantasias, das miragens, daquilo que a gente só acredita, né, coloca num plano superior aí, no espiritual, religioso, gratiluz, namastê, que tudo vai dar certo. Então há uma tendência a que as ações sejam confusas nesse período, ou uma agressividade, que a gente não consiga agir de forma racional. Algol já está ligado ao eclipse pela proximidade. Então também tem essa questão das ações que está ali uma certa nebulosidade, pode vir uma miragem. A gente achar que está fazendo o certo, mas na verdade a gente está seguindo algo fantasioso. Então é trazer o centro, né? Centralizar bem nas atitudes, nos pensamentos, manter o eixo para conseguir passar e não se perder nesses momentos, nessas confusões e fantasias que podem acontecer a partir desse eclipse. E também vigiar por conta da violência, da agressividade. Porque aqui eu estou falando da conjunção de Marte e Netuno, que estaria quase exato no dia do eclipse. O que quer dizer que há um aumento da agressividade, né? Quando a gente tem a conjunção entre esses dois planetas, é uma força muito grande, é uma tendência à agressividade, a sair fazendo, como eu falei, por confusões, por miragens e não saber direito o que está sendo feito e a se perder. Então aquela ação que antes parecia ser bem feita, que na nossa imaginação, na nossa ilusão, se liguem bem nessa palavra durante esse período, na nossa ilusão, aquilo que a gente idealiza, mas que não acontece no mundo externo, que não tem sustentabilidade, acaba se perdendo e a gente acaba gastando tempo e energia desnecessariamente. Como se não bastasse isso, Saturno também está envolvido nesse eclipse, ou seja, o Saturno tenta ancorar toda essa energia, tenta materializar, ele tenta meio que segurar mesmo, para a gente não se perder e não
sair aí destrambelhado, descabeceado nesse momento. Mas para isso, ele é um professor cruel, né? Muita gente chama ele assim, porque quer que a gente aprenda as lições, não importa o quanto doa, ou não importa que a gente espernie, né? Aquela criança que não quer ir para a escola, o Saturno vai te trazer para colocar o pé no chão mesmo, para você quebrar a cara se for necessário e aprender as lições que ele tem para dar. Então é um período assim de muita força, um eclipse que começou 6 meses antes, né, lá por volta de dezembro, né, final de novembro, dezembro, e vai até novembro de 2022. E aí o que a gente precisa fazer, principalmente com Saturno envolvido, primeiro de tudo, ter estrutura, ter planejamento, saber como agir, né? Onde está a luz nisso tudo? A luz está na gente manter o pé no chão, não tem outro jeito. Se deslumbrar demais, vai se perder. E o Saturno vai fazer a gente quebrar a cara porque ele quer que a gente aprenda. Então é necessário que as ações sejam bem planejadas e seguidas à risca. Fazer tudo com excelência, o que eu falei no início do vídeo, dar o seu melhor sempre. E como há no eclipse, né, uma inversão simbólica de luz e sombra, quer dizer, e é um eclipse de lua cheia também, então uma lua em escorpião, uma lua cheia em escorpião já tem muita força, porque faz a gente enxergar aquilo que está nas profundezas, né? Que coloca a gente em xeque ali com aquilo que a gente esconde, com aquilo que a gente não quer mostrar e obriga a gente a transformar, porque tudo isso vem à tona, né, no momento da lua cheia. No eclipse, isso ganha ainda mais força. A gente precisa entender que há uma inversão de luz e sombra, como eu sempre falo, mas é uma inversão simbólica. Mas no momento do eclipse a gente não enxerga como a gente costuma enxergar. Para vocês terem uma ideia do que é isso que eu estou falando, é sentar num ambiente totalmente escuro, sem nenhuma fonte de iluminação e ficar de olho aberto pelo tempo necessário que levar para o seu olho se adaptar. Ao longo do tempo você vai perceber que vai conseguir enxergar os móveis, vai conseguir enxergar as sombras e à medida que vai se adaptando você vai conseguindo ter uma visão melhor. Ou seja, naquele momento você aprendeu a enxergar de uma outra forma que não dependa só da luz. Com isso a gente adquire uma nova forma de ver as coisas. E o que a gente precisa? Como que a gente precisa ver esse eclipse de uma outra forma? Se a gente está falando aqui de economia, de dinheiro, né, de inflação, que os jornais repetem diariamente, os economistas não preveem o futuro, ou seja, a gente não consegue enxergar além do que está acontecendo. Ninguém consegue prever uma melhora, né, da situação financeira. O que a gente precisa fazer é esse exercício de enxergar além, de ver por outros olhos, né, no momento ali de eclipse, né, que a visão é eclipsada, a gente precisa conseguir enxergar além dessa situação toda. Saber que não é no externo que estão as soluções, é no interno. A gente precisa desenvolver as nossas habilidades, as nossas capacidades, a inteligência, a criatividade, uma série de coisas que normalmente a gente não trabalha, a sensibilidade, a empatia, para conseguir o quê? Ter um pouco mais de manejo com essa situação toda, para não ficar só à mercê, achar que tudo vai vir, tem que vir do externo, né? Como eu falei, da fantasia, da miragem que alguém vai descer de algum lugar e vai salvar a gente. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. Como eu disse, Saturno está ancorando essa energia, ou seja, é no material, é no dia a dia, é na praticidade das coisas que a gente vai conseguir lidar melhor com a força desse eclipse. Transformando, né, melhor dizendo, o que seria um momento de escuridão em luz, simbolicamente falando. Ou seja, eu não vou me esconder da força desse eclipse. Eu vou fluir com ela. É algo diferente. É algo que a gente precisa trabalhar não só por conta desse eclipse, mas por outros tantos movimentos. Eu tenho falado muito de mudança lá no Instagram.
né? Da gente estar adaptado a mudanças, da gente ter uma capacidade responsiva maior de se adaptar. E é isso, mais uma vez, que esse eclipse pede. Então pensem comigo, se eu não tenho mais as fontes de estabilidade, de segurança que eu me apeguei, o que eu preciso fazer para não ficar em queda livre, né? Sentir que o chão abriu embaixo dos meus pés? Eu preciso trabalhar dentro de mim habilidades necessárias para que eu seja o meu próprio centro, não o mundo externo. Não o coach, o guia, o espiritual, nada disso. É você, dentro de você que estão as respostas. É você que tem que se trazer o eixo, né? Quando eu falo trazer o eixo, é a gente se centrar em si e deixar de ser tão influenciado por essas correntes confusas, nebulosas que tem por aí. E quando a gente consegue trabalhar dessa forma, a gente consegue lidar melhor com os desafios da vida. E é essa preparação que a gente precisa ter. O momento do eclipse, que são 6 meses antes e 6 meses depois, a gente já teria que ter feito toda essa preparação antes, né? Já vem se preparando de uma certa forma, mesmo que você ainda não tivesse consciência da força desse eclipse. Mas no momento que ocorre ali no dia 16, é como o martelo está batido. A partir dali a gente tem mais 6 meses para se adaptar, porque depois a coisa vai ser de uma forma que talvez a gente não dê conta. Então não fiquem aí com medo, com receio. Peguem essa informação, questionem se precisar de mais, mas trabalhem nas suas bases, nas suas estruturas, para vocês melhorarem, conseguirem dar as respostas, não ficar à mercê, né? Tem 6 meses que a gente tem para se preparar. Quando o efeito terminar, está cristalizado, ou seja, o que você tiver feito é aquilo ali que você vai levar para frente. E a gente precisa sair desse eclipse com uma outra visão, com uma visão melhor, com pelo menos uma capacidade um pouco melhor de resposta. Aprender as lições que tiver pelo caminho. Como envolve Escorpião e Touro, então pode ter perdas financeiras, pode ter perda de questão de bens. Então tudo isso aí está envolvido. Não estou falando que vai acontecer. Depende do mapa de cada um e a gente tem que analisar o mapa de cada um para falar melhor. Mas se no geral você tem aí certas fragilidades com relação a dinheiro, trabalho e tudo mais, vá procurar uma forma de melhorar essas áreas nesses próximos 6 meses para você não sofrer tantos efeitos aí, digamos, negativos assim do eclipse, porque as lições vão ter que ser passadas. É o que eu falei, Saturno está envolvido, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira. E quando Saturno está envolvido, a gente vai ter que aprender, nem que seja na marra. Ele é um professor, ele só quer ensinar. Ele está muito relacionado a restrições e limites, mas ele impõe essas coisas para que a gente consiga materializar melhor resultados, para que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade responsiva, né, que eu estou chamando assim, nem sei se isso existe, a inteligência emocional, tudo aquilo que vai nos capacitar a lidar melhor com os desafios da vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo aqui no Odyssey. Tem ali o foguinho para quem gostou do vídeo e a melequinha para quem achou isso aqui uma grande bobeira e tá tudo certo aí no seu mundo de fantasia. Gratiluz, namastê, enfim, tudo isso que as pessoas adoram no Brasil, acreditar que vai existir uma solução milagrosa sem que elas façam algum esforço. E não é assim que funciona. A realidade e todo esse trabalho belíssimo feito pelos eclipses, que esse ano estão trabalhando o eixo Touro-Escorpião e ainda tem mais 2, a gente vai vendo essa importância, né? Essa necessidade da gente sair dessa questão fantasiosa, ilusória que a gente foi jogado e lidar melhor com os desafios de forma prática. É no mundo material que a gente age, é no mundo material que a gente tem que atuar e é nisso que a gente precisa focar pelos próximos 6 meses. E essa questão do prazo aí também bate com outro prazo que eu falei quando Júpiter ingressou em Áries,
que a gente teria ali um período, né, inicial, ele depois vai retrogradar e a retrogradação vai até 28 de outubro, exatamente ali somando forças, né? Mais uma vez mostrando a importância da gente ter essa coragem, da gente ter uma certa ousadia para poder expandir, abrir nossos caminhos, abrir a nossa visão e se preparar melhor para os desafios do futuro. Então, se gostou do vídeo, me siga aqui no canal, deixa aí o seu foguinho, a sua melequinha, seu comentário, que a sua opinião é muito importante para mim. E até a próxima.